paz do Senhor, meus amados irmãos, muito boa noite. Estamos hoje aqui, pela graça de Deus, retomando os nossos estudos, agora de uma etapa diferente, né? Vocês estavam acostumados a ver também a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos mudando agora para um novo sistema. O pastor denominou aqui Escola de Ensino. E independente do nome, meu irmão, o mais importante nessa noite é que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para tratar com a minha vida, com a sua vida em especial, e continuar o aprendizado, o alimento diário do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É muito importante quando a gente consegue ter o auxílio de outra pessoa para nos ajudar. E como eu costumo dizer, né, para quem me acompanha, já me viu nas escolas bíblicas, presencial ou online, eu vejo isso sempre como uma oportunidade da gente aprender a mais. Eu sempre gosto de falar que eu não sou professor. Eu posso estar na condição de professor, mas sou muito mais aluno do que professor, porque a gente, quer queira ou quer não, você aprende muito mais quando você está preparando algo do que só ouvindo. Né? Mas vamos pedir que Deus continue nos abençoando, independente do dia, independente da hora, independente do nome. É uma ministração da palavra, é um momento de estudo, é um momento de oração, é um momento de comunhão seu e meu como igreja na presença do Senhor. E mais uma vez, conto aqui com a presença dos meus amados irmãos, a irmã Dayana, o pastor Rodrigo, que prontamente atenderam o convite. Podem dar boa noite aí para os irmãos. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, meus queridos, na paz. O irmão Sérgio é humilde, né? Dizendo que Amém, se sente mais aluno do que professor, mas é um excelente professor, tenho certeza que vamos aprender aqui hoje. É o Espírito Santo que está mostrando que o Senhor está vendo algo que eu não estou vendo. Mas amém. Irmãos, só para relembrar, antes da gente orar para começar a aula, nós tínhamos começado já durante o ano aí, na IBD, um estudo com base na revista Tudo Entregarei, que é da editora cristã, aqui de São José dos Campos. E só para vocês lembrarem, das 4 aulas anteriores que nós já fizemos neste ano, a primeira lição nós falamos sobre equilíbrio ou dedicação. Ou seja, como que é o meu relacionamento com Deus? Esse meu relacionamento com Jesus, eu transformo Jesus realmente como aquele que traz equilíbrio para a minha vida? Ou eu faço da dedicação algo que muitas vezes vai mais para o lado do exagero do que realmente um equilíbrio. Né? Então, para quem não assistiu, volta lá depois no canal da igreja, procura lá a primeira EBD do ano, equilíbrio ou dedicação. Só um momentinho aqui. Estamos aqui fazendo aqui uns testes aqui de microfone, de som, mas vamos continuar. A segunda lição foi prioridade ou urgência. O que nós vimos nessa segunda aula? Nós vimos a questão de quando priorizamos o nosso relacionamento com Deus, ou se a gente sempre está vivendo na correria do dia a dia, na urgência. Então a gente entendeu naquela aula que priorizar o nosso relacionamento com Deus, lembrando da aula anterior, vai nos trazer equilíbrio e a gente não vai precisar viver uma vida de apagar incêndio. A terceira aula foi sobre descanso ou serviço. Nós vimos ali a importância de guardar o sábado, né? Discutimos bastante sobre a questão de por que hoje os cristãos guardam o domingo e não o sábado. O mais importante que a gente entendeu dessa história foi guardar um dia da semana como um dia que Deus nos concedeu para descansar e honrar a Deus com esse descanso. Né? E mesmo nesse dia de descanso, não deixar de trabalhar em prol da igreja, não trabalhar em proveito próprio, mas trabalhar em prol da igreja. E na última aula, que foi sobre realidade e rotina, também nós discutimos ali sobre o que é ter consciência do nosso relacionamento com Deus, se ele é um relacionamento real ou se ele já virou rotina, aquilo que você já não dá tanta importância. E para a aula de hoje, nós vamos falar sobre, nessa linha de pensamento, sobre um outro assunto, que é obrigação ou ministério. Mas antes de começar, vamos fechar os nossos olhos, convidar a irmã Dayana para fazer uma oração para a gente, no começo da aula. Senhor, meu Deus, queremos, Senhor, nessa noite te louvar, te adorar, Senhor, e engrandecer ao teu nome, Pai.
Pai, que seja um momento, Senhor, de crescimento, de aprendizado na Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações, aos corações dos nossos irmãos, Pai. Amém. Para que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil em nossos corações, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, e que haja mudança, transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Amém, irmãos? E para a aula de hoje, o texto base da nossa lição vai estar lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eu vou fazer aquela leitura que a gente costuma fazer, eu leio um versículo, depois os irmãos vão na sequência. Então, pegue sua Bíblia aí, papel, iPad, celular, no computador, e vamos acompanhar Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Esse vai ser o versículo, o texto base, mas depois nós vamos entrar com outros versículos também. Então diz assim a palavra de Deus, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Esse é um texto que eu acredito que muitos de vocês conhecem. Isso fala muito do começo da igreja, depois que Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos ali, né, derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, capacitando os apóstolos a seguir na missão, no comissionamento que ele já tinha chamado. E eu queria destacar algumas coisinhas importantes nesse texto, antes de já fazer uma primeira pergunta para você que está aí em casa, e depois os meus irmãos aqui vão me ajudar, vão dar a opinião deles. É uma pergunta de opinião pessoal, não é uma pergunta que, eu não estudei a Bíblia, irmão Sérgio. Fica calmo, relaxa, tá? Depois vai vir as perguntas mais difíceis. Desses versículos aí, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, um chamamento que o livro faz a que os apóstolos e aos primeiros cristãos, eles perseveravam. Já vem um primeiro chamamento para as nossas vidas. Ou seja, eles deveriam ter dificuldades? Deveriam. Deveriam ter suas alegrias e tristezas? Com certeza. Mas tudo isso, o amor de Cristo que eles tinham recebido, fazia com que eles perseveravam em oração, em comunhão e no partir do pão. Olha que coisa interessante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Também o texto fala de ter temor, temor no coração, e ver a manifestação de muitos prodígios e sinais, coisa impressionante, né? Quando a gente vê realmente o Espírito Santo agindo no meio da igreja, são coisas desse tipo que alegram o coração da igreja. Depois, todos juntos numa mesma fé, foco, compartilhar bens materiais, é uma coisa muito importante que eu acho que talvez hoje em dia muitos cristãos às vezes esquecem. Né, de saber que o irmão tem necessidade, que você pode compartilhar com o seu irmão, você deve compartilhar com o seu irmão. Isso tem muito a ver também com questão de dízimo, de ofertas. Também, partilhar o pão e refeição, mais ou menos a mesma coisa do que eu já falei agora. E louvar a Deus. E Deus, com tudo isso que a igreja fazia, o final fala que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor mais e mais pessoas que estavam sendo salvas. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olha como vocês podem perceber que nesse texto, Deus já está mostrando para a gente a importância de você cultuar, a importância de você estar reunido como igreja. E essa questão que eu estou falando hoje, o tema da aula, obrigação ou ministério, tem a ver com isso. Com a seguinte pergunta que eu vou fazer para você, né, os irmãos aqui vão dar a resposta deles, mas se você puder compartilhar aí no chat, a gente agradece. Pastor Rodrigo e irmã Dayana, o que mais agrada a vocês
quando vocês vêm no culto? Qual a coisa assim que você pode me dizer? Não pode responder a mesma coisa, tá, irmã? Por favor. Tá? Que embora vocês sejam casados, eu sei que cada um vê a coisa diferente. Então, pastor Rodrigo, para a irmã Dayana, o que vocês podem dizer assim, irmão Sérgio? Eu gosto muito de ir no culto por causa da palavra, eu gosto muito de ir no culto por causa do... Dá a opinião de vocês, por favor. E vocês aí em casa vão escrevendo aí no chat. Bom, irmão, eu digo assim, uma das coisas que me atraiu primeiramente, desde que eu me converti, é a parte musical da igreja. Amém. Vocês estão me conhecendo agora, percebem que eu não tenho dom nenhum para isso. Aqui o quê, pastor? Brinco Humilde, um pouco no violão, humilde. um pouco na bateria. Depois eu que sou humilde, Às né? vezes eu arrisco cantando aqui, mas nosso Deus é misericordioso. Amém, E amém. tem cuidado do ouvido e do coração de vocês. Mas mexe muito comigo, eu gosto muito da parte musical, eu gosto muito de melodia, de música, sempre gostei de música. E é uma das partes que me atrai muito no culto. E digo assim para os irmãos que hoje, sendo pastor, se os irmãos perceberem, às vezes, algumas mensagens que eu prego na igreja, é sempre em cima de alguma música. Amém. É uma comunhão que eu tenho com Deus, que às vezes quando eu estou ali convidado a ministrar uma palavra, é uma música na semana que está falando comigo e eu vou atrás do texto bíblico daquela música. Para ver o que diz, de algo, e é uma coisa que assim, me atrai muito. E a música me atrai muito, a comunhão entre os irmãos eu gosto muito. E com certeza de uma palavra bem pregada. E aqui a gente tem de sobra Amém, com o nosso amém. pastor Alexandre e com a pastora Débora. Amém. Me encanta. Amém. Irmã Dayana. Bom, eu nasci num berço evangélico, né? Amém. Na verdade, a igreja do Interlagos, onde eu morava, começou na casa dos meus Olha pais. que bênção. Então eu cresci, né? A minha família sempre foi Vivendo esse muito contexto, né? na igreja. Meu pai era presbítero na igreja, ele estava em tudo. Então eu acho que o sentido de corpo, De corpo, muito bom. nesse sentido, porque as nossas amizades, as pessoas mais próximas, eu acho que nesse sentido de família, nesse que a gente leu, de partilhar o pão, a gente tinha muito isso, de sempre estar na casa de um irmão, a preocupação com o outro, de família mesmo. Eu acho que esse ambiente familiar, esse ambiente de união, que não... De comunhão, de né? comunhão, de união, que não me deixa me afastar da igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que é isso que me atrai. Sem contar que o louvor também, né, tudo isso envolve. Mas eu acho que a questão de o corpo, de estar junto, né, na hora que a gente está mal, na hora que a gente está bem, tudo isso eu acho que é o que faz a diferença na minha vida. Eu acredito assim, que eu também, não colando de vocês, mas eu também gosto muito das duas coisas. Mas eu vejo diferente. Eu penso na minha cabeça assim, que cada vez que eu vou ao culto, eu sei que Deus tem algo diferente para tratar na minha vida. Por mais que muitas vezes a gente escute o mesmo texto da palavra, mas a palavra sempre é diferente. Quantas e quantas vezes a gente vê qualquer um dos pregadores que vem aqui chegar e falar assim, pastor, mesmo esses dias, eu não lembro qual, acho que quando ele estava falando do livro da história de Gideão, né, ele falou assim, caramba, como que eu já li tantas vezes isso e nunca vi isso. Né? Acho que o pastor Rodrigo também já viu. Então, o que eu gosto de vir no culto é isso, além de louvor, além da comunhão, é de saber que Deus sempre tem algo diferente para mim. Principalmente no dia que você chega aqui cansado, rebentado, destruído, com vontade de parar, é o melhor dia para vir no culto. Crê, irmão, você que está aí às vezes se escondendo, se encolhendo para não vir, nesse dia que você estiver arrebentado, é que nem exercício. Às vezes quem faz academia e não sei o quê, às vezes a gente vai, você chega em casa cansado e fala assim, hoje eu não vou na academia não, hoje eu não dou. O dia que você vai assim, é o dia que eu pelo menos, quando eu vou assim, é o dia que eu volto para casa e durmo melhor. Porque justamente naquele dia que seu corpo está mais cansado, é que é aí que você precisa botar ele para exercitar, para você soltar todas as endorfinas, serotonina, sei lá o quê, para dormir bem. Né? Irmãos, então a outra pergunta que eu queria fazer, e eu acho que a gente já acabou até respondendo um pouco aqui, mas comunhão, nesse sentido de comunhão, como a irmã Dayana falou aqui, você se preocupa quando chega na igreja de conversar com as pessoas antes ou pelo menos depois do culto, se você chegou um pouquinho em cima da hora? Você vai entender um pouquinho mais para frente por que eu estou fazendo essa pergunta. E como é que você avalia o seu nível de comunhão dentro da igreja? Eu não vou fazer essas duas perguntas para os irmãos, porque a gente vai debater outras coisas, mas fica aí para você ir raciocinando e prestando atenção durante a aula.
Você se comunica com as pessoas antes ou depois do culto? E como é que está o seu nível de comunhão? Por que nós estamos fazendo isso? Vamos tratar sobre esse assunto. Porque o participar do culto, o congregar dentro da igreja, é uma questão de mordomia. Nós vimos essa questão de mordomia lá na aula 2, se eu não me engano, que é de prioridade e urgência. Então, desde lá, todas as lições, a segunda, a terceira, a quarta lição e outras lições que nós vamos ver à frente, nós vamos falar de temas diferentes, mas que todos eles têm a ver com relação de mordomia. O mordomo na casa, ele pode trabalhar por obrigação ou ele pode trabalhar por satisfação, que é o tema da nossa aula, obrigação e ministério. O que eu estou fazendo dentro de um culto da igreja? Eu estou indo por obrigação ou estou indo porque eu entendo que é um chamamento para mim? Segura na cadeira aí que nós vamos dar uma aceleradinha e nós vamos falar sobre isso. Então, participar do culto congregacional, um culto dentro da igreja, ele tem benefícios para as nossas vidas de nos ensinar a valorizar aquilo que está sendo tratado, a palavra de Deus, o louvor, a comunhão com os irmãos. Ele nos ensina, e isso se você realmente é assíduo, se você vem frequentemente, você tem condições de sentir isso. E você já vai entender o porquê. Então você vem, você aprende a adorar, você aprende a conviver da manifestação do Espírito Santo e da verdade. Aí você pode me perguntar, irmão Sérgio, então quer dizer que se eu não for no culto, se eu não for na igreja, Deus não vai se manifestar com isso na minha vida? Vai, meu irmão. Mas é muito mais gostoso quando você está dentro da igreja frequentemente. Por que frequentemente? Porque você andar sozinho é difícil. Você andar sozinho, principalmente nos dias que você passa por lutas, você não vai ter quem te apoia, quem tem a mesma visão que você para te apoiar. Você vai encontrar, às vezes, apoio em outras pessoas que, ainda que não te deem conselhos desonestos, conselhos ofensivos, mas podem te dar conselhos que vão te desviar do caminho do Senhor. Ou, ainda que não desvie, atrasar que a bênção que o Senhor já separou para você chegue nas suas mãos. Então, a importância de você ser assíduo a um culto é a importância de você estar constantemente sendo alimentado da mesma fonte que os outros irmãos estamos buscando. É o que diz lá em Romanos 12:2, a gente não se conformar com a mentalidade do mundo. Eu vou estar renovando a minha mente a partir do momento que eu estou cultuando junto com meus irmãos. Porque como o pastor falou aqui, o pastor Rodrigo, pode ser que num louvor, naquele dia, na hora que você chega na igreja, o primeiro louvor que toca, Deus já responde a tua necessidade. Já teve cultos aqui da gente querer ficar a noite inteira só no louvor porque estava tão bom. Teve um desses cultos de domingo de manhã que foi bênção, que é tão bom que até os pastores falam, não precisava às vezes nem pregar, porque o agir de Deus, o curar, o tratar de Deus na minha vida, na vida dos irmãos aqui, com a ministração do louvor já foi tão grande, que a palavra realmente é importante, mas naquele dia o louvor já era suficiente. E às vezes você pode vir também no culto, o louvor não falar com você, a palavra não falar com você, que eu acho difícil, mas às vezes um abraço de um irmão, de uma irmã, que chega, ô irmão, como é que você está? Como é que você está? Que se dispõe a ouvir ali o seu problema, é tudo que você precisa no dia. E às vezes você andando sozinho, você não vai ter isso. Então a importância de a gente estar presente a um culto congregacional passa por essas coisas. Valorizar aquilo, o espírito de adoração, andar em espírito e em verdade. E aprender a separar um tempo, além do tempo que a gente tem sido ensinado de separar um tempo para estudo e intimidade com Deus em casa, a gente tem um tempo dentro da igreja, junto com os irmãos, como diz o próprio texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É assim que eu vou conseguir ver os muitos prodígios e sinais que Deus vai manifestar na minha vida ou na vida dos irmãos. Entenderam? Eu vou pedir para os irmãos aqui abrir 2 textos para nós lermos e dando continuidade aqui em algumas perguntas que eu quero fazer. Mas, antes disso, pastor, eu sei que nesse textinho que a gente leu, aqui nesses textos, 5 textos aqui, 5 versículos, fala do culto primitivo, né? O senhor vê muita diferença, pelo menos assim, de um primeiro momento, o senhor vê muita diferença do culto primitivo, do jeito que está descrito aqui em Atos 2:42, para o culto de hoje? Olha, irmão, eu confesso que eu vejo muita diferença, não vejo pouca, não. O senhor pode me citar uma, pelo menos? O Olha, que mais chama a atenção, destaca os olhos do senhor, assim? Assim, existem várias maneiras de cultuar, né? Hoje a gente vive num mundo um pouco mais moderno, né, do que antigamente.
Mas, assim, a questão de compartilhar tantas as coisas assim, que eles faziam naquele tempo, né? O culto deles, praticamente, eles tinham o templo também, mas tinham também a comunhão dentro das casas, dos lares, e era onde eles participavam mais do momento de comunhão, de se abrir. Eu estou conhecendo agora aqui o ministério aqui, confesso para vocês que estou amando, Amém. diante de tantas coisas que a gente já passou, mas eu respondo um pouco essa pergunta, não do que eu estou vivendo aqui com vocês, mas de Pelo coisas que o senhor já do passou. passado que a gente já passou, onde a gente via, infelizmente, muito egoísmo dentro da igreja, muito partidarismo dentro da igreja, coisas que, infelizmente, até chegavam a rachar aquele pessoal que vivia junto, né? Então, eu acho que essa união ficou um pouco no passado. Ficou, né? Então, como eu disse, irmãos, não estou dizendo daqui, da comunidade cristã nele, estamos conhecendo aqui, mas de muito que eu já vivi desse evangelho, eu acho que, diante do que a gente leu no texto, talvez uma união um pouco mais forte, eu vejo a gente não vivendo hoje. Eu falo no geral. Né? E, irmã Dayana, eu vejo que além disso que eu perguntei para o pastor, tem coisas que falam aqui, ó, no texto, que falava assim, um pouquinho mais à frente, estavam ali no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Eu pergunto para a irmã, uma pessoa que talvez não esteja frequentando o culto presencial com certa frequência, a irmã acha fácil dela muitas vezes sentir essa alegria, essa singeleza que os apóstolos sentiam lá no culto primitivo? Será que é fácil uma pessoa que está andando sozinha sentir essa alegria e ter essa simplicidade de coração? O que a irmã acha? Ela pode até tentar, mas não vai conseguir. Eu acredito que o que eles faziam nisso era o que Deus fala, que nós precisamos estar juntos como corpo, unidos, né? Um ajudando o outro. A Bíblia fala que para não estar só, não só no sentido de casamento, mas para não suportar e um suportar o outro. O que é suportar? Não é falar, eu suporto o Rodrigo. Não é que é que esse suporte, é ajudar, apoio nas dificuldades, né? Nesses momentos, principalmente, para a gente ser apoio, né? Um do outro. E a pessoa sozinha vai se apoiar difícil. Em quem, né? Em si mesma não dá. E muitas vezes a gente escuta as pessoas falar assim, irmã, mas, por exemplo, alguém pode ter chegado já para a irmã e falar assim, nossa, a irmã conhece tanto de Bíblia, como é que a irmã sabe? Talvez a pessoa não tenha prestado, logo no que diz no comecinho do versículo 42, que perseveravam na doutrina. O que é doutrina? Não é isso que nós estamos ensinando, não é? A irmã pode falar a importância do ensino, né? Então, assim, irmãos, olha como sempre que o pastor faz um chamamento aqui para qualquer atividade da igreja, seja presencial ou online, mesmo que você esteja ali online, mas no momento que você entra ali no Instagram ou no YouTube, você está fazendo parte da igreja. Né? Você pode não estar aqui num tempo congregacional junto, mas você está congregando, você está separando um tempo para estar junto com seus irmãos e aprendendo, ensino. É assim que você vai aprender. E aí, você com certeza vai parar de ficar olhando para um irmão e para o outro, falando assim, o irmão sabe mais. Não, meu irmão, Deus sabe o vaso que ele tem na mão. E ele está disponível a dar conhecimento para mim e para você na medida que ele quer. Pode falar, pastor. Só para aprofundar um pouco nisso que os irmãos estão falando, nós temos exemplos no Antigo Testamento dessa questão. E é uma das coisas que o irmão perguntou para mim também, né? Que de repente Sim. é uma diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. Agora, no final de setembro desse ano, vai fazer 1 ano que nós estamos caminhando aqui. Amém, que bênção. Parece que já faz tempo. Desculpa os irmãos que estão me ouvindo, que não me conhecem ainda, o pastor Alexandre. Mas o pastor Alexandre me falou de membros aqui que eu ainda não conhecia. Em 1 ano que eu estou aqui. Então, isso faz muita diferença, a falta de congregar. Eu só vou ler um texto rapidinho aqui. Não, fica à vontade. Salmo 42, não vou ler todo, porque o contexto dele fala de uma pessoa que estava vivendo um momento de depressão. E olha um dos fatos que ele começa a lembrar, na época que ele não estava deprimido. É o Salmo 42, o verso 4. Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus,
com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Olha que bênção. Ele está descrevendo Atos aí, quando eles estavam se reunindo alegres. Profeticamente já estávamos... Profeticamente falando, eles eram constantes nisso, né? Como Muito diz bom. o texto de Atos. E hoje, infelizmente, há pessoas que preferem não estar em comunhão. Vai acabar ficando igual esse salmista aqui, chorando nos angustiado cantos, né? pelos cantos, sem ter essa comunhão. Então, irmãos, nesse primeiro momento a gente abordou a questão do tempo, como era a igreja primitiva e o culto. Nós vamos entrar agora um pouquinho, já na igreja moderna e o culto, por isso que eu fiz essa pergunta para o pastor e para a irmã Dayana. E agora eu vou pedir a ajuda deles, eu vou pedir, irmã, pode abrir Hebreus 10, 25, e o pastor, por favor, abra Salmo 84, nós vamos ler o versículo de 2 a 4. A irmã lê para a gente, por gentileza, Hebreus 10, 25, e depois o pastor Rodrigo vai ler Salmo 84, versículo de 2 a 4. A irmã abrindo aí, fica à vontade, já pode ler. Nós vamos comparar a igreja primitiva com o culto moderno. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Irmã, que dia que é esse, irmã? A vinda do Senhor, A né? vinda do Senhor, né? Às vezes o pessoal fica, mas a minha avó já falava que Jesus estava voltando. Irmão, sempre lembre que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Né? Já falei isso várias vezes. Deus, nossa vida na frente de Deus é uma folha assim, ó. Então Deus olha, Ele vê antes de você nascer, quando você nascer e o dia que você vai embora. Então para Ele é uma coisa só. Não é para a gente ter que ficar virando a folhinha do calendário e saber, e procurar, tentar lembrar como era a minha vida 2 minutos atrás. Não dá. Não dá. Então, para Deus, o dia do Senhor está próximo. E para a gente também, por mais que você esteja uma pessoa falando assim, como eu citei aqui, que está vindo. Mas a gente tem que estar preparado. Não com medo, mas preparado para ser achado válido na presença de Deus. E hoje, no culto moderno, aqui nós estamos falando de Hebreus 10, 25, fala do culto público. Não adianta eu ficar só escondido em casa, lendo a Bíblia, orando, isso é importante como crescimento espiritual, mas eu publicamente não demonstrar minha fé. E eu demonstro minha fé publicamente, uma das maneiras é vindo ao culto, ou participando do culto online quando não é possível a gente estar aqui reunido, seja por questão de pandemia, ou seja porque um dia você realmente não pôde estar dentro da casa de Deus, por um motivo justo, é lógico, né? Não porque você teve preguiça de vir na casa de Deus. E aí você está congregando. Então aqui, esse texto que a irmã leu é um chamamento ao culto público, é uma admoestação. Né? Ali a carta está cutucando, falando assim, não deixa de congregar. Porque se você deixar de congregar, fatalmente você não verá o sinal que vai ser dado à igreja para quando o Senhor estiver para voltar. E você vai ser encontrado como as virgens despreparadas, que não levaram azeite suficiente. Certo? Então, presta atenção nisso aí. E em cima desse texto que a irmã leu, eu quero fazer 2 perguntas para você que está em casa. Para você refletir. Também não quero que você me responda agora não, mas reflita. Quando você vem ao culto, você sente necessidade de vir ao culto? Primeira pergunta. Você vem ao culto porque você sente necessidade ou porque você se sente obrigado? Raciocine em cima disso daí. Segunda pergunta. Quando você vem ao culto, o que você está procurando encontrar no culto? Nós já fizemos essa pergunta de outra maneira no começo, mas agora eu pergunto para você. Quando você vem ao culto, o que você... Eu perguntei do que eles gostavam, mas agora estou perguntando para mim e para você. O que você espera encontrar quando você vem ao culto? Cuidado aí, né, internet. Eu estou indo no culto para encontrar uma serva de Deus. Amém, também, tá bom, um servo de Deus. Pode ser, né, mas... O seu objetivo, o meu objetivo não deve ser só esse, de você vir à igreja para buscar algo especificamente material. Então, raciocine em cima disso. Aí, nós vamos falar agora, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, porque agora eu vou pedir para o pastor Rodrigo ler o Salmo 84, de 2 a 4, nós vamos ver qual é a necessidade do culto nas nossas vidas. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus,
Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Mantenha que depois eu vou pedir para o senhor ler outro versículo, mas olha esse finalzinho aí, ó. Bem-aventurados, né, na versão que eu tenho, os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente, sem cessar, incessantemente. Está vendo a outra necessidade que eu e você temos de estar num culto presencial? Só assim eu consigo encher minha alma. Porque culto, gente, cultuar a Deus na casa de Deus ou online, como a gente está falando, é uma maneira de você alimentar o corpo da mesma maneira que você se alimenta todos os dias na sua casa. Entendeu? Então, cada vez que você se dispõe a estar aqui conosco ou assistir qualquer uma das programações da igreja, ou mesmo quando não tem um dia que não tenha família nele, que não tenha kids nele, que não tenha alguma programação que os pastores colocam no Instagram, ou qualquer outra programação que seja colocada. Agora nós vamos ter toda segunda-feira o ensino, escola de ensino. Ainda, mesmo que você busque naquele dia que não tem na programação da nossa igreja, mas que você sente aquela necessidade, aquele alimento espiritual, você pode buscar qualquer outra pregação de outros pastores no YouTube, ouvir. Isso é a necessidade de você estar cultuando a Deus. Eu lembro que quando eu me converti, uma tia minha, muito católica, uma das primeiras coisas que ela me perguntou, foi muito engraçado, quando eu me converti, um dia ela me ligou, ela falou assim, Sérgio, você está indo na igreja ainda evangélica? Eu falei, tô, tia, graças a Deus. Ela falou, e você vai todo dia na igreja? Eu falei, tia, praticamente eu vou todo dia. Aí ela falou assim, eu acho engraçado isso que um católico, quando vira crente, começa a ir todo dia na igreja. Ela falou, eu não entendo isso. Eu falei, tia, a senhora não come todo dia? A senhora não tem fome todo dia? Ela falou, tenho. Eu falei, pois é, o fato de eu ir todo dia na igreja é porque eu sinto fome espiritual. O dia que eu não vou na igreja, eu fico louco, eu fico assim, desesperado, como se tivesse um vazio dentro do meu coração. Aí ela falou, agora entendi. Então, para você que está aí em casa, entenda isso, a necessidade do culto na nossa vida. Quem deixa de ir ao culto, ou deixa de participar de uma escola bíblica, ou de um estudo na família nele, estou falando das programações da igreja, mas quem deixa de participar de qualquer evento desse da igreja, você não está reconhecendo a importância do culto na tua vida. E pior, você está fazendo uma má administração do tempo que Deus te deu para você ser mordomo. Presta atenção. Pastor, o senhor pode ler para mim o Salmo 84:10, mas antes eu vou fazer uma pergunta, antes do senhor ler o Salmo 84:10. Eu já perguntei qual a necessidade de vir ao culto e o que você pretende encontrar no culto. Pode ler o Salmo 84:10, que aí eu faço a pergunta. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Pergunta que eu te faço aí, meu irmão. O que você aprende num culto congregacional que te leva a entender essa expressão? Um dia em teus átrios vale mais do que 1000 fora da presença de Deus. Será que você tem conseguido aprender isso dentro da igreja? O sentido dessa expressão? Só pode ler de novo, por gentileza? Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha só que coisa interessante. Esses dois textos que nós lemos, de Hebreus e Salmo 84, ele faz com que você entenda que dentro dessa necessidade de você vir no culto, você vai estar sendo abençoado, que a pessoa que está na porta da casa de alguém, ele sabe que alguém vai chegar em socorro dele. Ele entende o valor de estar num lugar que é importante para ele. Cara, eu prefiro estar aqui do que em qualquer outro lugar. Então você aprende a render graça a Deus, a saber que você ali na casa de Deus, você vai ter misericórdia, bondade, você vai ter todo o cuidado de Deus sobre a tua vida. Você aprende sobre comunhão cristã, como nós já falamos aqui no começo, sentir o calor fraterno, saber que um pode te ajudar de uma maneira ou de outra, seja materialmente ou espiritualmente falando. E nós vamos ver agora na sequência, mais um pouquinho, a questão de você orar junto com a igreja. Né? Temos de orar juntos. Mas antes de eu passar para isso, eu vou destacar mais aqui. Bênção do culto, valor do culto, como a gente viu, e a comunhão cristã. Aí, eu queria pedir para... Pode ler aquele trecho de Mateus 18, 19 e 20, para a gente falar sobre a questão de você, na presença do culto, quando você está no culto presencial, você aprender
Outra coisa, a orar coletivamente. Esse é isso, Mateus 18, os versos 19 e 20. Pastor, depois o senhor pode deixar aberto aí, por gentileza, também, mais para o finalzinho da aula aí, o versículo Jeremias 48, 10. Pode deixar. Mas mais uma vez vos asseguro que, se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por Pai que está nos céus. Portanto, onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Olha que interessante. 2 ou 3 reunidos, Deus vai estar sempre na presença. Então, muitas vezes você reclama assim, irmão Sérgio, eu não sei orar. Irmão Sérgio. Meu irmão, aproveita cada momento desse, principalmente quando a gente puder voltar a estar juntando as mãos aqui, que é nesse momento que você aprende a orar. Se você diz que não sabe orar, mas no fundo você sabe, talvez você tenha um pouco de vergonha, é nesse momento que você tem que orar. Então, mesmo que não possa, se em algum momento os pastores, quando fazem o chamamento aqui, vamos orar, aprenda a conversar com Deus, mas quando você está junto com seus irmãos, quem vai estar te ensinando a orar é o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus que vai estar ali no meio da gente te ensinando e te mostrando o valor da igreja. Esse texto que nós vemos aqui de Atos 2 mostra como os irmãos da igreja primitiva aprenderam essa necessidade. Por isso que eles estavam sempre juntos, por isso que eles integravam o corpo e sabiam o que era orar coletivamente. Então, esse é o outro ponto que eu quero destacar de você entender a necessidade de eu estar num culto congregacional. E já caminhando para o final da aula, eu quero falar que tudo isso, comparando o culto primitivo com o culto moderno, nos leva a entender que eu e você temos que ter tempo para o serviço cristão. Porque não é só a questão de eu estar, quando eu falo para você, se eu venho para a igreja porque eu gosto, se eu venho para a igreja porque eu entendo a necessidade de estar aqui, se eu venho para a igreja porque eu gosto de aprender as coisas que são ministradas aqui, isso não é para ficar na minha vida e na sua sem ter praticidade. Então, onde é que eu quero chegar a isso? Quando eu falo em obrigação e ministério do tema da aula, é porque quando estamos na igreja, nós aprendemos que nós temos um tempo para servir. Nós estamos aqui sendo trabalhados para servir a Deus. Sendo trabalhados para exercitar aquilo que o Espírito Santo tem nos capacitado. Isso está lá, eu vou ler aqui um trecho para vocês, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quando eu participo de um culto congregacional, eu começo a entender que eu estou aqui para ser capacitado, habilitado, treinado, porque eu tenho um chamamento. Eu estou aqui porque, se eu entendo que eu estou aqui para aprender a servir, e é o lema da nossa igreja esse ano, eu vou estar glorificando a Deus e edificando outras vidas. Se eu estou aqui na igreja, eu entendo que, mas eu não sei pregar, eu não sei tocar. Meu irmão, tem vários ministérios na igreja onde você pode fazer. E você participando dos cultos congregacionais, você vai entender isso que eu acabei de ler. Que é o dom do Espírito Santo é que vai produzir efetivamente em você o despertar e o entender daquilo que Deus está moldando na minha vida e na sua, e te mostrar, olha, é assim que você pode aplicar seu dom, é assim que você pode aplicar a capacidade que Deus te deu de cantar, de tocar, a serviço da igreja, ou de fazer um trabalho de assistência social, de capelania, de assistência à família, a grupo de casal, isso aí já um pouquinho mais orientado pelos pastores. Mas na área espiritual, de você ser um cristão de oração, de cultivo espiritual, de estar ali, como a irmã falou, poxa, eu posso não saber pregar, mas irmã, eu posso orar com você. Irmã, eu posso entrar numa campanha de oração com você, de jejum, como o pastor Milton falou, que o pastor Rodrigo, o pastor Milton e o Júnior resolveram os três juntos se juntar ali para orar. Isso é que é o mais importante na minha vida e na sua vida. Entender essa questão de que, além de eu vir na igreja, entenderam a necessidade do culto congregacional, eu não estou aqui só para me alimentar e não fazer nada. Eu tenho que servir os irmãos por meio dos dons que Deus me dá. E antes de encerrar, eu queria pedir só para a irmã ler mais um texto para mim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2.
E aí depois eu já vou pedir para o pastor fazer uma última leitura e a gente vai fazer o encerramento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Não, capítulo 2, versículo de 1 a 2. É isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Irmãos, esse versículo mostra que se hoje eu e você reclamamos de muita coisa que acontece no mundo e no nosso país, é porque eu e você temos culpa de não estarmos orando, não estarmos fazendo o que o texto está reclamando. Você quer ter vida tranquila? Eu também quero. Pastor, irmã, também querem. Mas nós, como cristãos, principalmente, temos que fazer a diferença no mundo. E aí eu começo a entender que o fato de eu estar congregando, eu não estou fazendo por obrigação, mas é um ministério na minha vida. É algo que eu posso fazer para ajudar a mudar a atmosfera. Sabemos que muitas das coisas que estão acontecendo são cumprimentos da palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus também está falando aqui que, antes de tudo, eu e você temos que orar pelas autoridades. Temos que orar pelo cenário político do nosso país. Então, quando o pastor fala aqui, não fica pensando, o pastor quer defender A ou B. Não, é porque ele está trabalhando em cima de um texto bíblico, que é uma obrigação da igreja orar pela nação, pelo mundo, para que eu e você possamos ter vida tranquila. Então, essa era o foco que eu queria dar na vida de vocês, nessa aula de hoje, na minha também, vocês encontrarem motivação para servir, não vir a um culto congregacional, ou não participar de uma atividade da igreja porque o pastor está pedindo, está mandando fotinho no grupo, mandando status. Não é. É para você sentir alegria e saber, opa, o que o pastor está fazendo está me lembrando que eu tenho algo importante, algo que alegra o meu coração, algo que vai me alimentar a minha vida para eu fazer no dia de hoje. E por final, eu vou pedir para o pastor ler um versículo ali, que é um aviso assim, para você não esquecer do que foi tratado hoje. Jeremias capítulo 48, 10. Pode ler. Presta atenção nesse aviso. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Irmão, eu e você temos que ter cuidado com isso aqui. Se eu faço as obras de Deus e participar do culto de maneira relaxada, ou não vir, ficar colocando, como a gente viu aqui durante a aula, qualquer motivo para deixar de assistir alguma coisa, de estar aqui presencialmente, cuidado. Eu e você temos que ter cuidado, porque maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma relaxada. Espero que vocês estejam entendendo o que foi tratado nessa noite. Peço que vocês acompanhem aí depois da aula. Eu vou colocar no Instagram da igreja algumas perguntas a mais que eu quero que vocês façam. Eu estou conversando com o pastor. Nós pretendemos adquirir as revistas dos alunos para que sejam vendidas aqui na igreja. Vocês possam acompanhar os estudos em casa. Mas eu nem falei com o pastor, mas eu estou falando aqui, estou assumindo perante Deus esse compromisso. As 10 primeiras pessoas que me responderem no Instagram da igreja, todas as perguntas que eu colocar ali, as 10 primeiras pessoas que postarem ali, as 10 primeiras perguntas ali, eu vou dar uma revista para vocês de aluno, tá? Então, as 10 primeiras pessoas que eu colocar, e são prova, quase prova, viu, irmãos? Eu vou, pode, quem colocar, mas os irmãos já têm as perguntas aí, então eu não posso ser injusto, né? Mas aqueles que os irmãos já têm as perguntas, eu não posso passar para eles, né? Mas os 10 que colocaram no Instagram da igreja, eu vou dar revista, tá bom? E o restante compro aqui na igreja. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu glorifico o Teu nome, a Tua liberdade e a Tua autoridade, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento que pudemos estar aqui reunidos, a presença dos meus irmãos aqui, participando desse momento, o pastor Rodrigo, a irmã Diana, o Guilherme que está no apoio ali da transmissão, ó Deus. E obrigado, Pai, por poder, mais uma vez, compartilhar da doçura que é a Tua palavra e do ensino que o Senhor tem nos reservado. Peço que o Senhor realmente faça com que isso cresça, multiplique, transborde no coração meu e dos meus irmãos. E que
possamos verdadeiramente cumprir a Tua palavra, vir aos cultos presenciais com alegria e manifestar todo o Teu poder sobre a face da terra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E como nosso pastor sempre faz, 1, 2, 3, um beijo, Pai do Senhor Jesus.